Salve galera, estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo iremos iniciar nossa resolução das questões de matemática financeira ainda da prova do Banco do Brasil. Eu vou mostrar a forma que eu achei que daria para resolver de forma eficiente no dia da prova, beleza? Então é a nossa primeira questão de matemática financeira, que na realidade é a 26ª questão da prova. Então lembrando que estamos falando da prova do Banco do Brasil. Vamos lê-la conjuntamente, né? Tentar entender o raciocínio por trás e iniciar o nosso cálculo, beleza? Então vamos lá. Um negociador de investimentos de uma instituição financeira pergunta ao gerente de tal instituição qual a taxa de juros anual máxima que pode oferecer a um cliente investidor. E o gerente afirma que ficará satisfeito com uma taxa anual máxima de 8,36%. Então aqui nós temos a informação muito relevante que provavelmente vamos utilizar. Primeiro, estamos falando de uma taxa anual e que de forma máxima queremos que ela seja 8,36. Tá. Um negociador entra em contato com o cliente que pretende investir um capital C1. Então agora, pelo que eu estou entendendo, ele não vai dar números para nós de capital, mas ele vai chamar de C1. E diz que ao final de um ano ele receberá C1. Aí continua, né? Que corresponde a C1 acrescido de 5% de juros. Então, o C2 nada mais é do que o C1 acrescido de 5% de juros. 5% de juros é 0,05, né? Então, eu vou multiplicar esse valor por C1. Mas se eu multiplicar esse valor por C1, eu só vou ter os juros. Eu não vou ter a soma dos dois. Então eu teria que somar C1 com C1 vezes 0,05. Né? E aí o que a gente faz? A gente consegue colocar C1 em evidência. Então, para mim fechar isso aqui, eu teria que fazer C1 vezes quanto para dar C1? Vezes 1. Mais C1 vezes quanto para dar esse cara aqui? C1 vezes 0,05. 0,05. Para mim ter certeza, bastaria eu multiplicar novamente, que eu teria que voltar para o caso acima. Então o C1 vai ser, quantos que é 1 mais 0,05? 1,05. Beleza? Então o meu C2, ele nada mais é do que C1 vezes 1,05. Fechou? E aí ele continua, né? Mas não tem sucesso nessa negociação. O negociador então resolve aplicar uma nova taxa sobre C2. Mas sem ultrapassar a taxa anual máxima que está autorizado a receber. Qual o valor máximo da taxa a ser aplicada em C2? Então, eu vou pegar esse C2, que é o valor novo, e aplicar uma nova taxa, né? Aplicando essa nova taxa, eu tenho que chegar no máximo a uma taxa de 8,36, né? E ele quer esse máximo, ele quer o valor máximo, então eu vou trabalhar com esse valor máximo. Então vamos lá, galera. Para ficar claro, qual que é o processo aqui? Eu tinha um capital C1, tá? Eu apliquei nele uma taxa. E aí, essa taxa foi de 5%. E aí eu cheguei até C2. E eu ainda não cheguei na minha taxa, não cheguei no valor que eu queria, né? No valor máximo que eu poderia. E aí eu vou aplicar uma outra taxa para, digamos, chegar no meu capital total, capital máximo. Vou colocar CM aqui. Então, para mim chegar no meu CM. E aí, não parece lógico, né? Basta eu pegar e somar mais um valor para chegar no 8,36 aqui. Porém, essa é a pegadinha, galera. Se eu pegar o valor que falta para dar 8,36, não vai dar certo a questão. Inclusive, acho que nenhuma das alternativas faz isso, né? E 5 mais não vai dar certo. Enfim, mas alguma pessoa poderia pensar isso. Então, a grande sacada aqui é a gente pensar de outra forma. Por quê? Porque esse 5% vai afetar esse capital, transformando ele em C2. E aí, quando eu aplicar mais uma porcentagem, eu não vou estar aplicando em C1, né? Que é o capital inicial, eu vou estar aplicando em C2. Ou seja, o valor já acrescido da porcentagem, tá? Então, não vai ser só o que faltaria ali, por exemplo. Mas eu sei que seria menos. Então, por exemplo, 5%. Se eu aumentei em 5%, eu não vou aumentar mais em 3,36%. Né, que é o que falta ali, teoricamente. Vai ser um pouquinho menos que isso, eu sei. Então eu já poderia tirar como alternativa dessas duas. Se eu fosse no chutômetro, eu já teria tirado duas, tá? Ainda sobrariam 3, mas vamos lá. Então, como que eu posso pensar nisso aqui? Eu tenho que pensar na taxa. A taxa, parece que eu tô falando o nome de alguém, né?
na taxa. Enfim, essa taxa eu não sei quem é, eu vou chamar ela de X, tá? Então vamos lá, galera, eu vou ter que pegar C2 e aplicar uma taxa. E essa taxa vai ser o mesmo raciocínio aqui, então vai ficar 1,0 alguma coisa. Ou seja, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, 1 mais X, sendo X minha taxa. Então o X vai dar 0, alguma coisa, tá? E isso aqui vai ter que ser igual a como se fosse eu pegar a primeira capital e aplicar esse 8,36. Ou seja, mesma coisa que 1,0836. É como se eu tivesse feito esse mesmo processo, só que pro 8,36, sacou? Então ficaria 1 mais 0,0836, e aí juntando ficaria 1,0836. Tá, mas quem é C2? A gente acabou de ver que C2, vimos aqui em cima, é C1 vezes 1,05. E aí eu só coloco no lugar de C2 esse cara e copio todo o resto igual. Olha que doideira. 0,0836. Beleza? Agora eu vou baixar aqui para continuarmos a conta, tá? Olha que legal. O C1 com o C1 vai cancelar. E agora eu posso me concentrar no outro cálculo. E eu já vou aproveitar aí até para ganhar tempo, ó. Mais X. Esse cara tá multiplicando 1 mais X. Então eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então nós vamos ter 1,0836 dividido por 1,05. Tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou montar a conta. 836 dividido por 1,05. Né? Se eu fosse tirar a vírgula, né, para quem não lembra, eu poderia andando as casas pro lado e eu teria basicamente essa divisão aqui, ó. 10.836 dividido por 10.500. E aí, primeiro, vamos lá, dá por quanto? Dá por 1, dá 10.500, menos outro. Baixo 6, baixo 3, 3, 0, 0. Ó, 336, vírgula. Bota aqui. 336, 0. 0, vi mais um 0. Agora sim. Dá por 3, imagino eu, que dá 30.150. É isso? Tô fazendo com vocês, hein, rapaziada? 0, 0, 1, 2, 0. E 0 e 0. Como eu coloquei a vírgula, eu tenho direito por linha a colocar um 0 a mais no final. Então fica 21 mil. E aí que eu sei que por 2, 21 mil. Dá exatamente 21 mil. E aqui temos 0 como resposta. Então essa divisão deu exata. Eu sei que 1 mais x é igual a 1,032. Logo, x é igual a 1,032 menos 1. Logo, x é 0,032, ou seja, x é igual a 3,2%. Sacaram? E nós temos essa alternativa, é a alternativa C. Fechou? Então aqui tivemos o desenvolvimento da conta para chegarmos em 3,2. Essa conta tem um pouquinho mais, bem robusta, eu diria, né? Até para fazer na hora da prova. A divisão até começa assustando, mas depois vocês verem, é até interessante pensar que essa divisão dá exata. E chegamos no resultado final. Beleza, galera? Então por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, galera. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e tamo junto. Valeu!